Podemos começar, doutor? Eu estou às suas ordens. Então, a gente vai começar, pessoal. Já deu 5 minutinhos aí, que deu 8 horas. Né, não conseguiu acompanhar o início. A gente vai disponibilizar lá, essa aula no YouTube, tá? Tem microfone aberto aí, hein? Antes de apresentar o doutor Eustáquio, eu vou dar alguns recados aqui para vocês. Por favor, desliguem todos os microfones e todas as câmeras, porque atrapalha muito. Qualquer ruído vai interferir na fala do doutor. Então, para a gente ter uma aula tranquila, sem nada, vamos desligar todos os microfones e todas as câmeras, por favor, tá bom? Sobre o certificado ele vai estar disponível a partir de 24 horas depois dessa aula. Por favor, coloquem o nome completo de vocês no chat apenas uma vez, porque talvez o e-mail é diferente do nome. Então, para a gente liberar esses certificados direitinho, coloca o nome completo somente uma vez no chat, tá bom? Sobre as perguntas, pode ir mandando as perguntas no chat, se tiver alguma dúvida, né? Que eu vou estar anotando o nome, as perguntas, e no final a gente faz para o doutor Eustáquio, tá bom? Qualquer dúvida, mande no Instagram do CRO ou no e-mail, que a gente vai responder vocês, tá? Então, nossa educação permanente de hoje é sobre os caminhos para exercer a odontologia nos Estados Unidos. E a nossa aula especial é com o Dr. Eustáquio Araújo. Ele é professor da Faculdade de Ciências Médicas e mestre fez mestrado nos Estados Unidos. Então, ele fez uma live com a gente esses dias também pelo Instagram, falou muito sobre o assunto, e agora uma aula particular aqui para vocês, doutor Tacão, né, como é chamado. Muito obrigada pelo tempo que você está cedendo aqui para a gente, te agradece demais, e a palavra é toda do senhor. Muito obrigado, eu agradeço a vocês pela oportunidade. Eu quero primeiro começar essa apresentação, que eu gostaria que, se ela pudesse ser de uma forma mais informal, porque tem muitas perguntas que com certeza vão acontecer. E eu diria para vocês que a melhor coisa que a gente faz é tentar responder a todas essas perguntas nesse momento. E também quero fazer um agradecimento muito especial à minha filha, a Kika, Cristiana Araújo, que a gente chama de Kika carinhosamente, ela também gosta de ser chamada de Kika, que ela exerce a profissão nos Estados Unidos e que é um exemplo que eu vou citar aqui constantemente para vocês. Tá? E foi ela que ajudou praticamente essa preparação dessa apresentação, que não é longa. Eu quero dizer a vocês, ela não é longa porque ela traz muita discussão. Então, eu vou ficar aqui à disposição para que vocês possam fazer perguntas. Parece muito simples, mas, na realidade, nós temos que começar essa apresentação fazendo uma introdução sobre o sistema educacional americano. O sistema educacional americano, ele tem muita coisa que se assemelha ao nosso, mas, ao mesmo tempo, tem outras coisas também que são diferentes. A média de idade que o aluno sai, eu vou começar, não vou falar de criança, vou começar do adolescente que saiu do high school, que é o ensino secundário, ou o segundo grau, como a gente chama aqui. Então, a média é 17, 18 anos de idade. Nesse momento, os jovens estão preparados e estão ansiosamente esperando o momento de sair de casa. É uma questão cultural nos Estados Unidos. E eu vou também ilustrando para vocês com a minha experiência. A minha primeira experiência nos Estados Unidos foi quando eu estava no último ano do high school, do colégio aqui no Brasil, que eu fui fazer um intercâmbio e fui para uma cidade que era chamada Glenwood, no estado de Iowa, que é um estado absolutamente rural. Mas foi uma experiência absoluta, também muito, muito fantástica para mim. E foi lá que eu tomei a decisão de ir para a odontologia. Voltei para o Brasil para fazer a faculdade e fiz a minha faculdade na Universidade Federal de Minas. Era a única que existia em Belo Horizonte aqui na época.
Faculdade Federal da Universidade Federal de Minas Gerais, aí na praça, na Conde Linhares, aquela escola antiga. E depois que eu terminei, eu fui praticar. Comecei a praticar odontologia, até que houve um momento, quando meu pai faleceu, eu e minha mãe conversou muito comigo e me orientou e me induziu, vai fazer o que seu sonho, vai buscar o que você quer. Aí eu comecei a buscar o que eu queria em termos de profissão, que era a ortodontia. Eu, na realidade, quando eu entrei para a faculdade, eu já tinha em mente que talvez eu fosse fazer ortodontia. Tudo por causa de um vizinho que me influenciou muito, doutor Adair. Aí eu queria dizer para vocês que eu fiquei de 5 a 7 anos fazendo a minha preparação como dentista. Eu fiz aqui, depois que eu terminei, eu fui trabalhar no consultório, em clínica particular, que nós montamos, a primeira clínica particular em bairro que houve, multidisciplinar, foi montada por um grupo de colegas meus, eu e mais 6, cada um mais louco do que o outro, porque realmente a gente saía da faculdade sem saber muita coisa. Mas eu tinha na minha cabeça essa história. Foi quando apareceu a oportunidade de eu me candidatar a uma bolsa da CAPES, que eu estava já me envolvendo com o ensino, e naquela época a CAPES tinha bolsa para mestrado. E eu, então, fiz a minha aplicação e eu consegui essa bolsa e fui estudar em Pittsburgh. E na cidade de Pittsburgh, e foi muito interessante, vocês vão ver que foi um dos maiores presentes que uma pessoa pode ganhar, é esse presente dessa bolsa da CAPES, que hoje já não existe mais. Hoje a CAPES, CNPq e tal, eles dão bolsa de doutorado e olhe lá, quando é feito lá fora. Então, essas coisas foi uma questão de oportunidade, uma janela de oportunidade que se abriu naquela época, que havia naquela época, e que eu consegui entrar por ela. Porque vocês vão ver que os preços do ensino nos Estados Unidos são, de certa forma, proibitivos. Mas o americano normal, ele termina o college, que é a educação dele já na universidade. Uma universidade é composta de diversos colleges, é a mesma coisa de uma universidade composta de diversas faculdades. Então, ele termina isso por volta de 22 a 23 anos. Mas só existe uma exceção, e eu vou mostrar para vocês no próximo slide qual é essa exceção. Quem faz um curso profissional, odontologia, medicina, etc., ele vai conseguir terminar o seu curso só por volta de 27, 28 anos de idade. Então, a pós-graduação nos Estados Unidos começa depois dos 29, normalmente depois dos 29. Todo mundo consegue se formar no ensino superior com 4 anos de college, exceto quem vai para esses cursos que estão aqui: medicina, odontologia, veterinária, direito e alguns poucos cursos de MBA. Então, essas disciplinas, essas áreas, principalmente as 4 primeiras, requerem ainda outros 4 anos do aluno. Então, para ele ser dentista nos Estados Unidos, vamos ficar mais específico na nossa área, ele tem que terminar o high school, fazer 4 anos de college, fazer mais 4 anos de odontologia, com os processos de seleção que são um pouco rígidos. Às vezes ele consegue encurtar um pouco o college, fazer em 3 anos, mas a odontologia é 4 anos e bater o martelo e é isso aí. Muito bem. Mas como chegar aos Estados Unidos para estudar lá? Vamos falar primeiro um pouco aqui, porque tem diversos tipos de vistos. O visto não imigrante acadêmico é o F1. Ele é chamado de Non-Immigrant Academic Student. Então, esse aqui é só para estudante.
Quem fornece esse visto na realidade é a escola, é a faculdade, é a universidade aonde você vai estudar. Fora disso, e fora o visto de turista, que está lá embaixo, porque turista é turista, não pode fazer, não pode matricular, não pode fazer nada. Então, você tem a oportunidade, se conseguir um emprego nos Estados Unidos, por exemplo, vamos supor que a Fiat hoje, que é daqui de Minas, hoje ela é praticamente a dona da Chrysler, que ela comprou, que é uma empresa muito grande americana. Então, tem muita gente saindo do Brasil com visto H1B para trabalhar na Fiat lá dos Estados Unidos. São brasileiros ou mesmo outros italianos e tal que têm ido para lá com este visto H1B. Este visto H1B te dá o direito de trabalhar. Fora disso, você só pode trabalhar se você tiver um visto de imigrante, que é o Green Card, ou se você, enquanto estudante, com esse visto F1, e se a sua faculdade, a sua universidade oferecer essa condição, 20% do seu tempo pode ser trocado com a universidade para trabalhar, para fazer trabalhos. Então, tem alguns estudantes que trabalham para a universidade. Isso acontece mais na graduação e muito menos na pós-graduação. Então, o primeiro empecilho, a primeira barreira para se estudar nos Estados Unidos é exatamente esse aqui. E depois você fala assim, tá bom, eu vou lá, faço um curso lá com o F1, e como é que eu fico para trabalhar? Aí não é fácil, a menos que se você tenha uma grande empresa que vai te contratar para ser profissional, para trabalhar profissionalmente para eles. Então, a outra possibilidade, eu não coloquei aqui, mas é se casar com um americano ou com alguém que já tenha um green card, para que você possa entrar, ser beneficiado como cônjuge. Muito bem. A prática da odontologia nos Estados Unidos, vamos lá, o cara formou. Aonde ele vai trabalhar? A prática da odontologia nos Estados Unidos, ela requer um licenciamento regulamentado por leis estaduais. Estados Unidos... sorvete, but... Mostra, não sabe. Deixa eu tomar uma vez. Não, eu não vou. Cíntia, seu microfone está aberto. Ai, desculpa. Então, a prática é regulada por leis estaduais. Essas leis estaduais é muito comum nos Estados Unidos. Muito, muito comum. Estados Unidos, apesar de ser esse país gigantesco que nós conhecemos, ele é muito orientado por leis de cada estado. No estado você pode beber aos 18 anos, no outro você só pode beber e ingerir álcool aos 21. E assim por diante. Tem diversas diferenças nas leis estaduais. Em alguns estados você pode dirigir com 15 anos, nos outros é só com 16. Então, há alguma diferença em termos dessas leis. Então, cada jurisdição tem suas próprias leis e regulamentações. As instituições de ensino obedecem, no entanto, aos conselhos estaduais, mas também obedecem a um conselho que é formado por todos os conselhos estaduais. Eu vou me referir a ele dentro em pouco. Os órgãos e organizações, se você tiver algum interesse, ele deve ser contactado diretamente para maiores informações. Todas as informações que você precisar, você encontra na internet. Nós vamos conversar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Quais são os requerimentos? Quais são os requerimentos para licenciamento? Se você quer ser licenciado, os requerimentos básicos e obrigatórios para todos os candidatos, sejam eles americanos ou não, para se obter uma licença, número 1, a sua educação como dentista.
desde que feita nos Estados Unidos. O seu exame teórico, que é o National Boards, parte 1 e parte 2. Eu estou falando com vocês de um estudante americano. Ele estudou numa escola americana. Dentro da escola, ele faz 2 exames inicialmente. O National Dental Board Exam. É isso aí, NDBE, parte 1 e parte 2. Eu explico já de que se trata. E depois o exame clínico. O exame clínico já não é national mais, né? Já não é nacional, ele passa a ser regional. Cada estado pertence a um grupo de estados que regula do jeito que eles querem. É exigido a titulação de DDS ou DMD. Todo mundo fala assim, o que é DDS? É Doctor in Dental Science, ou então Doctor in Medical Dentistry, que é o DMD. A diferença entre eles é que o DDS, que é o mais comum, você é um dentista como nós. O DMD, você é um dentista que participou ali dentro que pode aplicar anestesia, pode fazer sedação no seu consultório, porque você teve uma educação médica específica para isso. E tem que ser conferido por uma faculdade de odontologia credenciada pelo CODA. CODA é exatamente aquilo que eu falei com vocês, é a instituição que regula, da American Dental Association, que regula todos os programas, seja ele de que estado for. Os dentistas oriundos de faculdades não credenciadas, aí é que se aplica a questão dos brasileiros, eles podem se aplicar, podem completar os requerimentos educacionais sem necessidade de repetir o curso inteiro, mas nós vamos chegar lá, vocês vão entender exatamente o que acontece. Existe em algumas universidades, não são em todas, existem em alguns estados, não são em todos, uma educação suplementar que é oferecida a estudantes que tenham um bom curso feito no seu aqui, como os nossos aqui no Brasil, e que queiram e que têm que voltar para a escola. Isso varia 2 anos, e eu não conheço nenhum programa com menos de 2 anos, ou 3 anos, que é muito comum, e eu não conheço quase nenhum com 4 anos, mas existe, a informação é de que existe curso também com 4 anos, que seria outro curso de odontologia. Qual é o propósito disso? É preparar os dentistas estrangeiros para o exercício da odontologia de acordo com as leis e regulamentações estaduais norte-americanas. Que conheçam o Standard of Care, quer dizer, o padrão de qualidade e biossegurança. Mas mesmo você fazendo esses 2 a 4 anos, se eu voltar aqui, você precisa de fazer o National Boards, você precisa de fazer... meu computador está ficando doido aqui, eu também. O National Board, parte 1 e parte 2, e o exame clínico. Então, esse National Board, parte 1, você faz depois do 2º ano da faculdade. O National Board, parte 2, você faz no 4º ano, quando você está prestes a se formar. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, porque o dentista brasileiro que quiser trabalhar lá também vai ter que fazer isso. Então, vamos lá. Cursos de odontologia nos Estados Unidos. O curso de odontologia, depois que você sai do college, que é o bacharelado, ele dura 4 anos. Não tem curso de 3 anos, não. É curso de 4 anos. Parece que tem um curso na Califórnia que a odontologia é 3 anos. Mas ele é, assim, uma aberração em termos de preço. Nós vamos chegar lá para conversar sobre isso. A duração mínima é de 4 anos letivos, ou alguma coisa que se equivala a isso.
São os 2 títulos que eu já expliquei para vocês. E pasmem vocês que os Estados Unidos inteiro, agora eu já estou sabendo que já tem 72, são 72 cursos nos Estados Unidos somente, naquele país todo, que tem 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil, eles têm 72 cursos credenciados de odontologia, e aqui no Brasil, só em Belo Horizonte já deve ter uns 12. Em Minas Gerais tem muito mais do que esses 70 que tem nos Estados Unidos. Então, vocês veem que a concorrência lá é uma concorrência muito forte. 1/3 dos candidatos que se aplicam, daqueles que terminam o college, vamos supor, 1.000 candidatos que terminaram o college, ou vamos subir esse número aí, 20.000 candidatos que terminaram o college. Desses 20.000, nós vamos ter mais ou menos entre 6 e 7 mil que vão conseguir ingressar numa faculdade. Não tem vestibular, tem notas, tem indicações que são muito sérias e tem também o que eles chamam de GPA. GPA é GPA, é Graduate. O GPA é o Graduate, é a média de nota. Todo mundo sai de 1 a 5, você sai com uma nota da sua faculdade. Ou você tem um GPA acima de 4, você tem ótimas chances de entrar numa faculdade de odontologia e medicina. Se você não tiver um point average, o GPA é Graduate Point Average, que seria a graduação, a média dos pontos da graduação, que tem uma fórmula para se transferir, cada universidade tem. Tá? Quais são as opções de educação? Você não está estudando lá, vocês aqui já formaram, já são dentistas, então vamos passar para essa educação suplementar para a gente conversar um pouco sobre isso. A regra dos 2 anos. O que é a regra dos 2 anos? É que você consegue se revalidar seu diploma em 2 anos, voltando para a faculdade. Você tem que ser aceito numa faculdade e você, sendo aceito na faculdade, com 2 anos, nesses 2 anos, você tem que fazer... Para ser aceito, você tem que passar no National Boards, primeiro, e os outros boards que o americano faz no final do curso, você vai fazer no final dos 2 anos. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Esse programa é chamado de Advanced Standing. Desculpa aí, pessoal, mas essa é a minha 3ª aula do dia. Logicamente, as outras sobre outros assuntos. Então, o que é o Advanced Standing? É este programa dos 2 anos ou 3 anos. Eu aconselho vocês a procurar no site do American Dental Association essa palavra-chave, Advanced Standing, e ver quem é que tem Advanced Standing, quais são as universidades que tem. E aí, cada uma delas tem os seus requisitos. Se você fala, não, existe uma outra forma de eu fazer isso, existe. Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos têm o que eles chamam de GPR, que é GPR, que é residência em clínica geral, normalmente dada em faculdades e também em hospitais. É uma residência mais curta, não menos do que 1 ano, onde você pode se aplicar depois para trabalhar no país. Mas há restrições imensas, são pouquíssimos os estados que aceitam esse tipo de estudo, de você fazer, talvez, deve ser muito poucos mesmo os estados que vão aceitar isso. E esse aqui é um outro tipo de trabalho, também de residência, que se chama Educação Avançada em Odontologia Geral. É a mesma coisa do GPR. Agora, o que te dá
uma vantagem muito grande, e eu estou passando aqui a linha, que o cursor aqui em cima para vocês, é se você terminou seu curso aqui e conseguir ingressar num curso de especialização nos Estados Unidos. Se você terminar, foi o que a minha filha fez. Ela se formou aqui na PUC e fez especialização lá. Ela, terminada a especialização, ela passou por todas essas fases que eu vou conversar com vocês. Essa especialidade odontológica você tem que aplicar, escolha qual é a universidade, qual é a especialidade que você quer, entra lá no site das universidades, do American Dental Association, tem a lista de todos os programas de pós-graduação, tá? Não se confunda, lá você não vai ser pós-graduação, não. Pós-graduação nos Estados Unidos significa outra coisa. Pós é depois que você terminou tudo. Então, são graduate schools, graduate schools. Você vão ver os cursos, os graduate courses, os dental graduate courses, é o que você vai procurar. Graduate significa pós-graduação. Aí você vai procurar essa residência nessas especialidades, ver qual deles aceita estrangeiro e qual deles o que você tem que fazer para entrar. Tá? O Advanced Standing, daquelas 72 universidades que eu falei com vocês, pelo menos o último levantamento que nós temos é que ele é oferecido em 32 faculdades. Dentistas internacionais, então eles entram no programa, fazem o National Boards e já entram mais à frente no curso. Já entram do segundo para o terceiro, ou no terceiro e quarto ano normal de odontologia. A titulação eu já disse, e eles são reconhecidos em alguns estados, não são todos. Cada faculdade tem seus critérios de seleção próprios. Qualificações acadêmicas que você precisa de ter, eu já falei sobre o GPA, é uma boa nota. O diploma, isso aqui é importante demais, hein, pessoal? Eles só aceitam diplomas de odontologia traduzidos pelo ECE ou WES. Cartas de recomendação, como eu disse antes, fazer o National Board, parte 1, e logo vocês vão saber de que se trata, e uma nota exuberante no TOEFL. O que é o TOEFL? Test of English as a Foreign Language. Vocês têm que tirar uma nota muito alta no inglês. Eles não têm nenhuma ajuda para ajudar a pessoa que não fala inglês. Agora eu vou falar com vocês, esses números aqui são muito antigos. Vocês estão vendo que nós estamos falando aqui de 2014. Mas eu vou dizer para vocês, porque eu não quero iludir ninguém. Tanto as escolas públicas nos Estados Unidos, quanto as escolas privadas, cobram caro. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que a média do custo total por 4 anos de odontologia nos Estados Unidos, são esses números que vocês estão vendo aqui. Então, um americano, na hora que ele se forma e que ele faz um crédito educativo, normalmente ele sai da escola com uma dívida imensa, mas, ao mesmo tempo, ele sai com um emprego ótimo e dá para pagar tranquilamente a dívida. Então, o que você tem? Hoje em dia, presta atenção no que eu estou falando, que isso vale para graduação e pós-graduação. Os preços para pós-graduação, para graduação, ou para esse Advanced Standing, variam de mais barato, por volta de $40 mil por ano, até $110 mil por ano em algumas escolas, vocês vão encontrar. Lá para os lados da Califórnia tem umas escolas caríssimas. Então, e como eu pago isso? Não existe bolsa de estudo. Quero dizer para vocês que tem um ditado nos Estados Unidos que fala o seguinte: there is no free lunch. Ou seja, não existe
almoço de graça, não existe lanche de graça. Você não vai conseguir bolsa. Algumas escolas, algumas faculdades, universidades, concedem um desconto de uns 15% para alunos que eles chamam alunos que vêm de países, e o Brasil se encaixa nisso, que países com mais dificuldade econômica. O Brasil ainda se encaixa nisso. Então, você fala assim, mas como que eu pago uma fortuna dessa? Todo mundo nos Estados Unidos, inclusive os americanos, normalmente estudam com crédito educativo, que não é do governo federal. O crédito educativo nos Estados Unidos, ele é oferecido pelos bancos. E os bancos pagam diretamente à universidade, o dinheiro não passa na sua mão, e os juros são mínimos, coisa de 2% ao ano, 2 a 2,5% ao ano, e você, quando se forma, você começa a pagar depois de um certo tempo. E isso se aplica para os 4 anos de odontologia e para a pós-graduação. Eu fiz um levantamento recente, eu não tenho um quadro para mostrar a vocês, mas acreditem em mim, eu fiz um levantamento recente com os 14 alunos que estavam se formando em St. Louis o ano passado, para ver quantos deles tinham crédito educativo. E, coincidentemente, desses 14 alunos, todos tinham crédito educativo, que é muito comum, porque papai e mamãe nos Estados Unidos não pagam estudo para o filho, não. Eles, no máximo, vão emprestar para receber de volta depois. Então, vocês vejam bem, desses 14 alunos que estavam se formando em ortodontia, o que devia menos, porque ele já tinha, durante a graduação, ele conseguiu pagar uma boa parte do estudo dele, ele devia $320 mil. E tinha gente que saiu devendo $500 mil, $550 mil. E como que ele faz para pagar isso? Hoje em dia, nos Estados Unidos, se você for montar um consultório próprio, você vai bater cabeça por algum tempo. Mas hoje em dia, existe lá corporações que te dão empregos fantásticos. Esses empregos são corporações sérias que te dão empregos fantásticos, onde você tem a oportunidade de ganhar o quê? Em média, falar uma média que pode ser mais, pode ser um pouquinho menos, $1.000 por dia. $1.000 por dia. Então, você consegue pagar esse trabalho ou esse empréstimo com uma certa facilidade. Tá? E a minha filha estudou com crédito educativo. E eu que falei com ela que eu que seria responsável. Eu pago até hoje, ela se formou em 2008, e eu pago 2008 ou 2009, e eu pago até hoje o crédito educativo dela, que é em anos e anos e anos e anos. Eu não quero pagar adiantado, porque para que eu vou gastar mais? Agora tem uma coisa, eu dei a boa notícia, que tem crédito educativo. Agora eu vou dar uma notícia menos boa. É que para você conseguir o crédito educativo, você precisa de um fiador que que seja residente legal dos Estados Unidos. Um americano, ou alguém que se naturalizou, ou alguém que tenha um green card, mas que já vá se aplicar para a cidadania. Então, você precisa de alguém que possa assinar os papéis junto com você. É uma coisa lógica, pode ser algum parente, pode ser algum amigo, pode ser quem for. No meu caso, da minha filha, quem assinou foi uma dentista, muito amiga minha, que se ofereceu para comigo, não, pode deixar que eu assino com vocês. E assinou, e ela nunca teve problema, porque é débito direto em conta e nunca atrasamos nada com isso. Então, vamos lá. Então, rumo ao licenciamento. Vamos tentar fazer, então, esse licenciamento. Primeira coisa, vocês vão determinar os estados que vocês têm interesse
entrar em contato com seus conselhos estaduais, verificando os requerimentos. Então, você fez o curso lá, ou você fez o Advanced Standing, ou você se formou lá na pós-graduação, agora você vai fazer a prova final, que é a parte, o National Boards, a parte 2, para você saber para onde que você vai. Mas antes, vamos falar dessas outras coisas. Você vai escolher aonde você quer ir. Você tem que prestar o exame, o National Boards, prestar e passar. A boa notícia é que você pode fazer quantas vezes você quiser. É uma prova que você fica fazendo o dia inteiro. O dia inteiro, inteiro. Ela é oferecida em lugares próprios, não é dentro da universidade. E para você se inscrever nessa prova, vai depender da avaliação e tradução do diploma, que eu disse a vocês, que é feito pelo ECE, que é o Educational Credentials Evaluators. Aqui está www.se.org. O diploma traduzido também é necessário para inscrição em cursos de graduação e pós-graduação. Alguns exigem o National Boards Parte 2, inclusive, mas a maioria dos cursos de pós-graduação não exige de estrangeiros o National Boards Parte 2. Você vai fazer isso depois que você estiver lá. Faz a parte 1 e depois faz a parte 2. Você vai obter ou DDS ou DMD, depois de concluir o seu programa de Advanced Standing pelo curso credenciado pelo CODA. Prestar a parte 2, você vai ter que prestar esse exame de qualquer jeito, estudando ou não nos Estados Unidos. O exame clínico estadual ou regional, de acordo com as especificações de cada estado. E para que você queira saber quais são esses exames, quais são os estados, está aqui, ó, dentalboards.org. Requerer uma inscrição estadual junto ao conselho e providenciar mais alguma exigência que eles possam ter. Normalmente, a idade mínima de 18 ou 21 anos, normalmente 21 anos, bom caráter, folha corrida, jurisprudência daquele estado, comprovante de algum tipo de seguro, ninguém estuda nos Estados Unidos sem seguro, comprovante de primeiros socorros que você fez, ressuscitação cardiopulmonar e primeiros socorros, título de especialidade pelo ADA, quer dizer, se você fez a especialização lá, você precisa de ter o título emitido, a folha corrida com impressão digital, entrevista, comprovante de imunização contra a hepatite B e comprovantes de cursos especificamente para cada estado de biossegurança. Aí você faz a sua inscrição. Vamos lá. De que se consta, que eu já prometi falar com vocês, o National Boards? O National Boards é aquele que você presta esse exame depois dos 2 primeiros anos de universidade, que seria depois da parte básica, ou que você presta esse exame antes de entrar no Advanced Standing. Em algumas poucas universidades exigem para você fazer especialização, são pouquíssimas. Ele compreende ciências anatômicas, bioquímica, fisiologia, microbiologia, patologia, anatomia dental e oclusão. Os americanos prestam esse exame no final do 2º ano de faculdade. E tem diversas apostilas, diversos livros, tem diversos livros com questões antigas, que muita gente estuda, tem uma espécie de um catálogo ou de um arquivo com questões antigas que você pode comprar. Essas coisas todas estão disponíveis na internet. Bom, se você conseguiu entrar, e se você... Olha, que eu vou contar para vocês uma experiência dos estrangeiros que estudam lá em St. Louis. Durante o curso deles de ortodontia, eles fazem essa parte 1,
e fazem também a parte 2. Para terminado o seu curso de especialização, eles já estão aptos a trabalhar, porque eles são aquele que os alunos de lá fazem no 4º ano. Esses cursos ficam disponíveis, são dados em alguns centros. Tem centros especializados, é tudo no computador, você não faz de casa, você vai lá, assenta lá, fica lá na frente do computador. Cada prova dessa é mais ou menos 4 horas na parte da manhã, 4 horas na parte da tarde, é um exame muito longo, cansativo. E ele vale também para os Estados Unidos e para o Canadá. Muito bem. Agora vamos ver o exame clínico. Você já está se formando, quer trabalhar como dentista. O que é o National Boards Parte 2? O que é que tem? Dentística. Você faz normalmente em paciente, mas você consegue paciente com certa facilidade para fazer classe 2 de amálgama e resina, são 2 pacientes. Preparo e restauração. Agora, isso tem mudado, viu, gente? Tem muitas vezes eles estão deixando fazer em manequim. Eu não sei se já está totalmente em manequim. Eu sei que a endodontia já está em manequim. Endodontia já está em manequim. Então, a parte de dentística é essa aqui, coisa simples que vocês tiram de letra, classe 3, classe 4, com resina, etc. A periodontia. Você precisa do paciente. Avaliação, sondagem, diagnóstico, plano de tratamento que você vai fazer, raspagem e alisamento radicular de uma M arcada, tartarectomia, etc. Também, em vários lugares, quando você fosse aplicar, você vai começar a receber e-mail oferecendo paciente. Só tomar cuidado para ver se procede. Endodontia em manequim ou dente extraído. Eu estou sabendo, mais recente agora, que é tudo em manequim. A abertura de acesso num dente posterior, abertura de acesso, instrumentação e obturação num incisivo, num dente anterior. Então, o posterior é só uma abertura. Nos anteriores seria abertura, instrumentação e obturação. Prótese, em manequim também. Setup de prótese total, coroa cerâmica, preparo de metalocerâmica de 3 unidades. Agora, tem alguns exames que não requerem tudo isso, alguns estados. Tá? Tem alguns estados que você vai ter que fazer a endodontia, a periodontia e alguma coisa de dentística. Prótese não são todos os boards que exigem. Por isso que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Os estados se agrupam. Por exemplo, CITA é um exame de board. Esse CITA, que é um exame de board, ele, Alabama, Louisiana, Mississippi, North Carolina e assim por diante, West Virginia, etc. Então, esses estados se aglomeraram e formaram esse board. Esses normalmente têm a parte de dentística, de prótese também. Esses outros estados centrais aqui, vocês estão vendo, Central Regional Dental Testing Services. Esses também se agruparam, é outro tipo de exame. Um não reconhece o outro, não. Um só vai reconhecer o outro 5 anos depois que você estiver trabalhando. O NURB, que é um dos mais fantásticos que tem, mas esse tem prótese, tem que fazer a ponte, tem que fazer essas coisas tudo. Olha, todos os estados que eles... E essa informação toda vocês têm no site da American Dental Association. O Southern Regional Testing Agency, que é para mais os estados do sul, e tem um estado que é muito interessante, um exame que é muito interessante, foi esse que a minha filha fez, que é o RAB. O RAB, ela fez principalmente por um motivo, que ela queria trabalhar no Texas. Então, ela está no Texas, trabalha em Dallas,
com consultório já particular, trabalha para um grupo de odontopediatria, e aqui vocês têm todos os estados que aceitam, inclusive a Califórnia, o Oregon, o norte da Califórnia. Então, é um exame mais tranquilo de se fazer, porque ele não tem, pelo menos que eu saiba, ele não tem a parte de prótese. Ele tem só a periodontia, e se você passar em periodontia, não passar em endodontia, depois você volta para fazer só a endodontia. Se passar em pério e endo e não passar em dentística, você volta para fazer só a dentística. Entendeu? Então, isso é uma situação. Bom, agora eu já falei isso com vocês, como é que se paga. Algumas escolas têm algum programa para assistência financeira para países como o Brasil e para outros países que eles consideram que o povo tem menos condição, mas o grande trunfo é o crédito educativo, desde que você tenha um co-signer, que é uma pessoa que vai assinar junto com você. Você deve, quando for procurar uma universidade, procure o Financial Aid Office, para que você possa ter a informação mais correta. Embora esses programas tenham sido desenvolvidos para assistir cidadãos norte-americanos, eles disponibilizam também contatos de recursos úteis, como crédito privado e outras coisas. E, por fim, eu quero deixar com vocês esses sites, para que vocês possam anotar. American Student Dental Association, está aqui. American Dental Association que é o Education Association, que também é um ótimo site. O American, eu já falei do American Dental Association, ADA, que vocês podem procurar. US Department of Education, está aqui. E American Educational Services, porque esses têm informação de como pagar e essas coisas. Aí fala assim, e no Canadá é mais fácil? Não. Só fica mais ao norte, que não é muito mais fácil, não, tá? Você vai requerer que o candidato complete um qualifying ou degree, é a mesma coisa, ou national boards, ou equivalente. Então, é basicamente a mesma coisa. O national board escrito e o national board clínico, praticamente a mesma coisa. O Canadá é muito forte, você sabe por quê, gente? Peraí, vocês não caiam da cadeira, não, hein? O Canadá tem 10 faculdades de odontologia no país inteiro. Eu estou falando 10 porque eu ouvi falando que abriram mais 2, porque só tinha 8. Tá? E eu dou também esse site para que vocês possam procurar no Canadá, que tem todas as informações como você fazer para trabalhar lá. Tá? Perguntas e respostas. Eu posso tirar agora o meu screen aqui, eu posso deixar para ficar à disposição de vocês para responder alguma pergunta que vocês tenham. Pode ser? Estão me ouvindo, gente? Sim. Achei que ninguém estava me ouvindo. Eu vou, então, parar com esse aqui. E estou aqui à disposição de vocês, tá? Para que a gente possa conversar um pouquinho e para eu saber de você se alguém tem alguma pergunta e quais as perguntas que foram feitas por esses nossos bravos companheiros que estão aí me assistindo. Professor. Pois não. Boa noite. E para um técnico de prótese dentária, como faz? Não, essa informação eu não posso te dar, mas se você entrar no site da American Dental Association, você vai ter a resposta também sobre se existe para técnico, para exercer lá a profissão de técnico. Sim. Eu acho que isso aí é mais fácil. O problema maior é você ter como exercer essa profissão ou para trabalhar em laboratório, como é que você faria? Essa informação, eu não me preparei para ela, você me desculpe. Tudo bem. Obrigada. Gente, quem tiver alguma dúvida, manda aqui no chat, por favor, para o doutor Eustáquio responder. Doutora Luísa,
Ela perguntou assim: eu estou há 1 ano para formar, já devo aplicar? Se ela tiver 1 ano a formar para aplicar para fazer o quê? O Advanced Standing ou a especialização? Se for especialização, está na hora. Se for o Advanced Standing, também está na hora. Porque é agora, nessa época, até mês de setembro, aliás, que eles recebem os applications para aqueles alunos que vão começar no meio do ano que vem. Então, é nessa época que eles recebem essas applications. Ela respondeu aqui especialização mesmo. Pois é. Então, todas as escolas, normalmente, até o final do mês de setembro, vão estar recebendo esse application. E eu sugiro a você que entre no site da escola que você quer ir, no programa que você quer ir, e faça uma consulta específica, tá? Que eles vão te responder. Doutor, no mais, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, deixar mais algum recado para eles, no mais são só elogios à sua aula. Tem uma aqui assim, tem uma que foi sua aluna, Márcia Coimbra. Sei. Tem uma que fala assim, são muitas exigências, estou assustada. Não é fácil não, mas não é impossível não, tá? Vou dizer para vocês que não é impossível. Tem uma outra pergunta que chegou aí, mas passou rapidinho agora. Como graduado, qualquer coisa assim. Como graduado, entra, presta vestibular, currículo, se a pessoa já é graduada, né? Se a pessoa já é graduada aqui e quer fazer o Advanced Standing, ela tem que mandar todas as notas dela, ela tem que passar no National Boards Parte 1 para fazer o Advanced Standing. Se for para fazer especialização, não são todas que exigem o National Boards, não. Eu estou frisando muito que é um exame pesado, esse National Boards é um exame pesado. Mas você fez um bom curso aqui, você consegue. Tem uma pergunta aqui, doutor, não sei se o senhor conhece, ele pergunta assim, se a pessoa já é cidadã americana, né? Só que ela faz faculdade no Brasil, as exigências diminuem? Não, facilita, mas não diminui, porque aí, se ele é cidadão americano, por exemplo, para poder conseguir o crédito educativo, é moleza, entendeu? É questão de pouca coisa que eles pedem, você consegue. Se a pessoa é cidadão americano, faz faculdade aqui, ela tem que passar pelos mesmos requisitos para validar o seu diploma. Mas eu aconselharia um cidadão americano, uma pessoa que é cidadão americano, a fazer o Advanced Standing, que ele pode trabalhar em qualquer estado que ele quiser ir, ele forma e vai, leva. É uma coisa interessante, a menos que ele já tenha uma especialidade em mente. Só dar uma ilustração para eles. Se alguém quiser fazer implantodontia, vocês não vão achar, não existe essa especialidade nos Estados Unidos. A implantodontia é no curso de periodontia. Quem faz implante nos Estados Unidos é o periodontista, tá bom? Esse negócio também de harmonização facial também não existe. Quem faz é bucomaxilofacial. Lá, né, doutor? Lá. Quanto tempo para fazer esses cursos? O Lucas Duarte perguntou. Quais os cursos? O curso de... Especialização, acredito, né? Especialização varia de 2 a 3 anos, depende da especialidade que ele vai fazer. Tem muito curso de só 2 anos. Em todas as especialidades, ele acha escolas com 2 anos, com 2 anos e meio e com 3. Entendeu? Então, é interessante. E quem que é o cidadão americano aí que perguntou, se ele entrar num curso de especialização nos Estados Unidos, dependendo da faculdade que ele entrar, fala com ele aí, para ele procurar que tem escolas nos Estados Unidos que o aluno recebe para estudar na pós-graduação, mas tem que ser americano. Entendi. A Luísa pergunta assim. Vixe, subiu umas perguntas aqui, perdi a dela, peraí.
O dental, hygienist, eu não sei direito como fala. Hygienist. Isso. O dentista. Dental hygienist, é higienista. Isso. O dentista também pode passar por esse processo nos Estados Unidos? Para ser. As especificações, as exigências para ser higienista, eu não as conheço. Eu sugiro que vocês procurem no American Dental Association, fala assim, como um estrangeiro pode trabalhar como higienista nos Estados Unidos. A Carol perguntou assim, eu consigo trabalhar nos Estados Unidos, né, como cirurgiã dentista, sem fazer uma especialização? Consegue se você fizer clínica geral. Se você formar, você fazendo uma clínica geral, você consegue trabalhar. Lembra que eu falei que tem até cursos de pós-graduação de clínica geral? Existem. O GPR, o Graduate, curso de especialização em clínica geral. Diversos hospitais têm, diversas universidades têm. E tem alguns que é só de 1 ano. Agora, tem que fazer os boards do mesmo jeito. A Tainara, ela pergunta assim, qual a percepção sobre o mercado de trabalho? Tem muitas empresas que contratam lá. Aí o Adriano, ele complementou, para dentistas com mais de 50 anos também? Não importa. Esse problema de diversidade nos Estados Unidos é muito respeitado. Idade não pode ser uma barreira. E o mercado de trabalho é enorme para dentista, porque forma muito pouco profissional. São só 72 faculdades no país inteiro. Então, o mercado de trabalho é aquecido, paga muito bem, desde que você tenha as condições, que você tenha se preparado para trabalhar lá. A Pamela, ela pergunta, nós como implantodontistas, para atuar nessa área, temos que fazer pério, então? Não existe. Você pode chegar lá com o seu certificado de periodontista ou de implantodontista, que ele não é reconhecido. Se você, numa entrevista, você pode falar que você fez, que no Brasil existe a especialidade. Lá não. Você tem que, se você fazer implante lá, qualquer dentista pode fazer, é igual aqui no Brasil. Você não precisa de ser especialista para fazer implante, nem ortodontia, nem nada. Você não é muito ético, mas você pode fazer, entendeu? Agora, se você conseguir, sabe, você tem um curso de implantodontia aqui, formou, sabe fazer bem feito, e faz esses boards todos e trabalha, você consegue trabalhar e fazer em clínica geral e tal, fazer implante para eles. Eles não vão exigir a sua especialidade, entendeu? Eles vão exigir que você saiba o que você está fazendo e que você seja habilitada a exercer a profissão nos Estados Unidos. Agora, uma última pergunta, doutor, relacionada à sua filha, que o senhor citou, né? Sua filha passou por algum estigma por ser estrangeira ou aceitaram bem? Não. Tem muito disso, não, tá? Principalmente, tem alguns programas nos Estados Unidos que aceitam muitos estrangeiros. Então, é um ambiente muito gostoso. E eu vou repetir uma coisa. Nos Estados Unidos, você não pode falar mal de uma pessoa, que isso pode parecer que você está fazendo uma espécie de um bullying contra ela, numa faculdade, numa coisa. Pode ser até denunciado. Então, eu digo a vocês o seguinte, que não tenham medo disso. Isso tem muito folclore disso, que você não vai ser privilegiada porque é brasileira, etc. Isso é folclore. Isso não existe muito, não. As pessoas são muito amáveis em geral, muito amáveis, eles não têm... a partir do momento que eles são amigos de verdade. Que eles te conhecem de verdade. Prontos a ajudar, mas não vão entrar na sua vida. Se você pedir ajuda, eles te ajudam. Tá bom? Certinho, doutor. Então, muito agradeço obrigada, muito a vocês pela oportunidade, viu? Tá. Até a próxima, então, viu?
Vamos ver quando será a próxima e sobre o quê, né? Tá, obrigada, Tá viu, bom, doutor? Boa noite. obrigado, tchau. Pessoal, vocês, quem não colocou o nome no chat ainda, quem já colocou não precisa, né? Colocar mais de uma vez, para a gente emitir o certificado certinho, né? Porque, como eu falei no início, talvez o nome é diferente do e-mail que está aqui cadastrado. Eu ouvi perguntando aí que alguém perdeu o início, essa aula vai estar disponibilizada no YouTube a partir de amanhã. Então, vocês vão poder rever os slides, a explicação do doutor Eustáquio, tá bom? Qualquer dúvida, mande no Instagram do CRO ou pelo e-mail, tá? Boa noite e até a próxima Educação Permanente. Boa noite, professora. Oi. Você lembra qual é o nome do site que ele falou para mim entrar? Para técnico de prótese? Raquel. Eu vou dar uma olhada e te envio por e-mail, pode ser? Pode sim. Tá. Amanhã eu Muito te envio, tá obrigada, bom? viu? Tá bom, então. Nada. Tchau, gente. Boa noite.